Muito obrigada, Igor. Queria falar um pouquinho, né, sobre um assunto que pegou aí, teve grande repercussão. A gente falou até ontem bastante sobre essa questão, mas entender um pouco da sua visão sobre a renúncia do Boris Johnson, né, primeiro-ministro lá do Reino Unido, agora como uma forma interina, né? A gente até trouxe mais cedo umas possibilidades ali de até, né, o próprio parte ali dos né, ex-companheiros, vamos dizer assim, de partido ali do Partido Conservador, querendo aí uma substituição até rápida dele, com preocupações em relação a manchar a imagem, a permanência ainda de forma interina, até sugeriram de ficar o vice-primeiro-ministro no lugar como interinamente. Eu queria entender especificamente, né, a sua visão em relação a isso. A gente viu aí que foram várias debandadas ali, após uma grande debandada, na verdade, vários ministros e funcionários saindo do governo, né, em relação a todas as denúncias que foram feitas, pelo menos 50 demissões de formas espontâneas. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a isso e como que, na verdade, né, essa notícia se traz aí alguma preocupação para os mercados de alguma forma? Bom, na verdade, em tese, é para ser até uma notícia positiva do ponto de vista de mercado. É importante a gente falar que o período do primeiro-ministro Boris Johnson foi marcado por controvérsias. Primeiro, ele assumiu o cargo, ele era um ministro do governo de Theresa May e caiu por não conseguir entregar o resultado do Brexit. E o Brexit, ele foi votado há praticamente 6 anos, mas até agora não conseguiu se completar de maneira total. Um dos pontos positivos do premier Boris Johnson é que ele conseguiu fazer um acordo final com a União Europeia, deixando alguns protocolos pré-estabelecidos que aparentemente não deram certo. O principal deles foi o protocolo da Irlanda, né? O ponto mais importante, porque do ponto de vista geográfico, a Irlanda do Norte não possui fronteiras com a República da Irlanda, né, que é uma ilha, né, que basicamente dividida, onde a República da Irlanda ao sul ela é parte da União Europeia e ao norte, a Irlanda do Norte é parte do Reino Unido. E para quem não lembra, ainda durante a década de 70 e 80, a gente teve atentados terroristas do IRA. Foi um período muito complicado na política e na economia inglesa. E existem riscos reais de novos conflitos naquela região. Há um problema econômico muito grande. Então, o premier Boris Johnson tentou contornar essa situação da melhor maneira possível. Entretanto, ao longo das negociações, veio a pandemia. O premier Boris Johnson foi inicialmente bastante cético, até o ponto que ele foi internado na UTI. Depois que ele saiu do hospital, ele de fato entrou de cabeça nos processos de lockdown, investiu 50 bilhões de libras junto com a Universidade de Oxford para desenvolver uma das principais vacinas que foi inicialmente utilizada no Reino Unido. Foi o primeiro país a ter a vacina do coronavírus. Isso é realmente um ponto muito fundamental. Agora, um governo marcado também por polêmicas, né? A gente teve o escândalo relacionado a festas durante o período de lockdowns, que o premier sabia, participou e negou. Depois ele teve uma reforma paga por um apoiador do partido na residência oficial que não foi declarada, e houve também um pedido de desculpas. E o último ponto, que basicamente foi a gota d'água, foi o fato de um assédio sexual envolvendo um dos seus membros mais próximos do governo, que ele sabia, encobertou, e depois foi descoberto que ele sabia, e mais uma vez ele pediu desculpas. Então, o ponto principal de Boris Johnson foi uma queda baseada nos seus próprios erros políticos, né? Ainda há um outro agravante do seu governo, que é a possibilidade, a solicitação de Nicola Sturgeon por um referendo de independência na Escócia, que ele negou recentemente. E um ponto fundamental é que Boris Johnson, de fato, sobreviveu há mais ou menos um mês a um voto de desconfiança no próprio partido por mais de 60 votos. Entretanto, as negociações de Boris Johnson com a União Europeia foram muito complexas, duras, e nos últimos indicadores financeiros relacionados ao avanço de comércio exterior dos principais países da Europa, a Itália, a França, a Alemanha mostraram indicadores positivos, com aumentos de 5%, 6%.
enquanto o Reino Unido caiu 8% as suas relações de exportação e importação, mostrando que o Brexit teve um efeito negativo no comércio internacional inglês. Um outro ponto fundamental foi que o efeito inflacionário que a gente está assistindo começou no Reino Unido há bastante tempo, antes da crise da Ucrânia. E próprios dirigentes do Banco Central inglês disseram que 80% da inflação britânica é relacionada ao Brexit, à falta de mão de obra, ao aumento de custos, ao aumento de burocracia. Então, de fato, a presidência, o ponto econômico de Boris Johnson foi muito negativo, e não foi por falta de avisos. Diversas associações comerciais, empresários, falaram que o hard Brexit que ocorreu, né, uma saída radical do Reino Unido sem um acordo bem feito, causaria efeitos econômicos. Então, o que a gente está assistindo hoje é todo esse processo econômico negativo do Reino Unido e a saída dele. Não são pontos que eu vejo do ponto de vista para mercados negativos. Vários membros na Irlanda, membros do Parlamento Europeu e principalmente do Bundestag alemão esperam que possamos ter um novo primeiro-ministro menos ideológico e mais alinhado à integração econômica. Lembrando que Boris Johnson chegou a ser chamado de o Trump da Europa dentro desse contexto.